com o legado, né, desse período que passamos, né, de Covid. Então, agora, quando não dá para termos aulas presenciais, a gente tem essa aula remota, que é importante. Vocês têm a matéria, né? Vocês conseguem não perder o conteúdo da semana. Então, é bem válido. Conforme eu fiz a chamada no Classroom, eu coloquei para vocês que hoje nós iríamos terminar a correção dos exercícios. Terminamos aí a última aula no número 4, né? Vou continuar a correção. Mara, você colocou o quê? Eu não estou entendendo. Cláudia, está me Oi? ouvindo? Estou te ouvindo. Eu não estou ouvindo bem você. Eu já aumentei bastante. O volume aqui do meu computador está ao máximo. No início eu estava te ouvindo bem. Agora eu não estou conseguindo ouvir. É porque o pessoal está dizendo que está me ouvindo normalmente. Eu vou ver, eu vou pegar um fone de ouvido para ver. Tá bom. Espera aí. Ok. Então, o objetivo da nossa aula hoje é continuar e concluir essa correção, tá? Para que vocês tenham um material aí para já estar estudando para a prova. E aquele trabalho que eu fiquei de passar, para quem não fez alguns dos trabalhinhos valendo ponto, que seria hoje, aí ficou para a próxima aula, tá? Porque aí não convém também fazer esse trabalho de forma remota, tá ok? Temos poucos aqui integrantes da turma, temos aí somente 5. O pessoal está com a frequência baixa, já assistiram a aula hoje no Direito Penal? Previdenciário. Eu sempre confundo, acho que vocês estão com penal. Por que eu faço essa confusão? É porque sempre que eu chego na sala, né, o professor Ronald está acabando a aula dele. Então, penso que vocês têm aula de penal, né, e não de previdenciário. Deixa isso quieto. Gente, vamos pegar, então, a nossa folha de exercícios, tá? Corrigimos até o número 4. Vocês têm alguma dúvida do que foi falado nessa correção na aula passada? Se tiver, fiquem à vontade, tá? Eu postei também o nosso apontamento de aula de controle de constitucionalidade. É aqui? Você ligou de novo? Só um instantinho. Pensei que era de algum aluno. Gente, eu estou aqui no celular, estou tentando passar para o notebook, tá? Que deu problema na minha câmera do notebook. E no notebook é melhor, porque eu posso interagir mais, assim, posso ver o chat, né? Posso até gravar a aula e no celular fica mais restrito. Mas vamos começar? Para a gente terminar, assim, não correndo, mas pelo menos dá tempo de concluir a correção, né? Já pegaram aí o material de hoje? Questão número 5. Eu estava dizendo para vocês que eu postei esse apontamento de aula, controle de constitucionalidade, certamente vocês já viram, tá? Tem bastante coisa, muitas folhas, mas como eu falei em sala, eu vou focar mais nos exercícios, tá bom? Eu sei que vocês têm muita coisa para estudar e a matéria é grande, então eu vou focar nos exercícios. Agora, quando forem fazer uma prova, um concurso, vocês já têm o material ali a respeito desse assunto, tá? Então, vamos à questão número 5. Eu leio, alguém leia, como é que a gente faz? Gente, está um silêncio danado aqui, não estou ouvindo ninguém. Eu mesma leio? Então, tá bom.
Então, vamos falar da ação ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tem por objetivo evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público. Assim sendo, assinale a opção correta. Então, essa ação de descumprimento de preceito fundamental, conhecida pela sigla ADPF, ela está prevista na Lei 9882/99, tá? Então, quando a gente trata de controle de constitucionalidade, eventualmente a gente sai um pouquinho da Constituição e vai até a lei, porque a Constituição ela é muito, digamos assim, genérica nesse tema, tá? Desculpem. Caramba. A Constituição ela é muito assim aberta nesse tema controle de constitucionalidade, até porque, como eu sempre falo em aula, não tem um capítulo, a Constituição não reservou um capítulo para falar de controle de constitucionalidade, mas efetivamente ela fala de uma forma assim pulverizada em vários artigos diferentes, e de repente isso pode trazer uma certa dificuldade na hora de estudar o tema. Não que o tema seja difícil, mas quando você encontra tudo concentrado em um capítulo ou mesmo em um artigo, é mais fácil, né? Em um capítulo, por exemplo, quer estudar o Poder Judiciário, você vai lá no capítulo do Poder Judiciário, fica tranquilo. Não é? Quer estudar nacionalidade, só tem um artigo que é o artigo 12. Então, você já vai no foco direitinho. Agora, controle de constitucionalidade está assim, disperso, digamos assim, está difuso na nossa Constituição, tá? Então, eu coloquei esse material justamente para que vocês possam ter uma base maior. Muito embora todos os livros de direito constitucional tratem do tema, mas às vezes fala assim tanta coisa que sai um pouquinho da nossa concentração, né, naquele assunto específico, né? Começa a florear muito, falar muito, e às vezes a pessoa tem um tempo mais limitado para estudar. Então, vamos lá. Número 5. Já fiz a leitura. A DPF serve para evitar ou reparar lesão a preceito fundamental. Alguém saberia aí me dar um exemplo do que seria um preceito fundamental aí pela ADPF? O que a ADPF poderia considerar preceito fundamental? Será que prefeito? Esse preceito aí estaria para princípios fundamentais, princípios da República Federativa do Brasil? Alguém teria aí alguma coisa a falar a respeito disso? Ninguém quer falar nada? Gente, que isso? Vocês estão aí mesmo, só logaram e foram embora. Direito de reunião seria um, professor? Oi? Direito de reunião, manifestação. Seria um preceito fundamental? Pode ser. Então, gente, esse preceito fundamental não foi definido pela Constituição, um rol de preceitos fundamentais, como também não foi definido pela lei específica que trata do ADPF. Então, esses preceitos ficaram no campo da divagação da doutrina. Boa noite, doutora. Desculpe não interromper. E até da jurisprudência. Boa noite, Pontes. Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Bom te Amém. ouvir. Então, ficou assim no campo de construção do que vem a ser preceito fundamental. Não há uma definição específica, concreta, né? Já que é controle de constitucionalidade, não há uma definição concreta. Como o Frederico falou, poderia ser artigo 5º, inciso 16, direito de manifestação, né? Algum problema relacionado a isso. E eu respondi, sim, pode ser. Não é por que eu não respondi de uma forma tão concreta? Porque como esse conceito de preceito,
ele é construído caso a caso dentro dos processos que são apresentados no Supremo, tá? Então, a doutrina, a jurisprudência já colocou que direitos fundamentais, artigo 5º, pode ser considerado preceito fundamental se houver algum problema, né? Pode se entrar com a DPF, tá? Para tentar resguardar esses direitos. Princípios fundamentais da República, ou seja, aqueles princípios do artigo 1º, os fundamentos, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, etc., também pode ser considerado preceito fundamental. E outros que aparecerem, dependendo do entendimento do julgador, tá? Então, só para fechar isso, a definição de preceito fundamental não está definida, tá? É construída caso a caso. Opa! Mas já está? Já, aí eu também. Não, é só você botar e entrar. Tá. Primeiro sai do seu celular. Gente, olha só. Eu consegui consertar aqui meu notebook, aí eu vou sair aqui, tá? E vou entrar pelo notebook, que é melhor para mim, tá? Só um instantinho, não saio não. Vou sair e vou entrar de novo. Não tô conseguindo nem sair agora, que isso? Deixa eu ver pra você. Tá chutando, professora? Tá melhor agora ou tava melhor no celular? Acho que tá melhor. Tá? Tá. Então tá bom. Qualquer Então, coisa, Os né? alunos vão entrar novamente, professora. Você fechou a chamada. Deixa eu aumentar aqui o volume. É nesse. Não. Assim. Deixa eu botar pra você. Assim. Gente, dá um jeito nesses cachorros. Gente, estão professora. me vendo, me ouvindo direitinho. Correto? Sim. Está chutando, professora? Oi? É que você fechou a chamada e todos os alunos caíram. Eles estão entrando novamente. Ai, gente, desculpem. Eu só apertei o vermelhinho. Deve ter fechado, que aí caiu todo mundo. Tinha acho que 11 alunos. Tá bom. Vamos lá. Já estão entrando. Já tem 6. Eu acho que também não tinha mais de 6, não. Peraí. Estou tentando aqui fazer esses cachorros se acalmarem, que vocês já conhecem, né? Pelo menos pelo latido, vocês já conhecem meus cachorros. Mas vamos lá. Então, número 5, vamos rápido, porque senão dá 10 horas a gente ainda está no 5. Ai, Belinha, cala a boca. Vem latir aqui do meu lado, não. Aqui, ó, ela quer participar da aula, gente. Queria mostrar. Belinha! Vou mostrar ela, peraí. Aqui, essa aqui é a Belinha, gente, olha. É a que mais perturba latino, porque ela é a decana da casa. Coroinha ela, né? Mais antiga do quintal. Vai deitar. Cantinho. Gente, vambora. Então, número 5. Letra A. Face à extraordinariedade da DPF, a decisão de indeferimento de liminar da petição inicial é irrecorrível. Na petição inicial, gente, sempre vai ser recorrível, tá? A decisão final, ela pode até não caber recurso, porque já é julgado por maioria absoluta, não é, dos membros do Supremo, então não cabe recurso. Mas em deferimento da liminar, da petição inicial, pode caber recurso sim. Por que indeferiu? Indeferiu por falta de algum documento, alguma informação necessária, né? A pessoa faz a retificação da inicial e continua,
tá? Então, não é a letra A. Letra B, vige o princípio da subsidiariedade quanto ao cabimento da DPF. A DPF é uma ação subsidiária, não esqueçam isso, porque dentro do controle de constitucionalidade, ela é a única ação subsidiária. O que significa isso? Somente caberá a DPF quando não tiver nenhuma outra ação de controle de constitucionalidade que venha servir para resolver aquele problema que surgiu, tá? Então, não tem uma outra ação, não tem ADI, não tem ADC, não tem ADO, mas tem que fazer alguma coisa, tem que se levar ao caso judiciário e tentar resolver o problema. Então, entra-se com a DPF, tá? Então, número 5, a questão correta, número 5, a letra correta é a letra B, tá? Letra C, não que eu queira falar sobre todas as alternativas, mas essa aqui eu achei um pouquinho importante. A decisão proferida em ADPF produzirá somente efeitos erga omnes e ex tunc. Ex omnes seria para todos, né, para toda a sociedade. E ex tunc, como vocês já devem saber, né, significa efeitos retroativos, tá? A decisão sempre terá efeitos retroativos. Não, pode ter efeitos a partir da decisão judicial. Então, pode ter efeitos ex nunc, tá? Então, não é a letra C, letra D. O prefeito de qualquer município pode propor a DPF? Não, não pode, né, gente? Porque a DPF só pode ser proposta por aquelas pessoas do artigo 103 da Constituição. São os legitimados ativos, tá? Podemos passar para a questão número 6? Questão número 6. Alguém gostaria de ler? Mara, Pontes, Felipe. Posso ler? Posso ler? Pode ler o enunciado. Questão número 6. Joana, segurada da Previdência Social, residente domiciliada na comarca X, pretende ajuizar uma demanda contra o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, pleiteando uma revisão de seus benefícios previdenciários. A comarca X possui vara única de justiça estadual, mas não é sede de vara federal. Contudo, a comarca vizinha Y é sede da vara da Justiça Federal, com competência sobre as comarcas X, Y e Z. Considerando a situação exposta, assinale a afirmativa correta. Muito bem, gente. Então, a gente está falando de controle de constitucionalidade e outros assuntos que eu acho pertinentes, tá? Esse assunto aqui, eu quis trazer para vocês para chamar a atenção o seguinte. Na questão específica, né, Joana, segurada da Previdência, da Previdência Social, ela quer pedir uma revisão do seu benefício, tá? Essa revisão tem que ser feita no Poder Judiciário. Mas aonde ela mora, vamos lembrar que, né, nós sabemos que o Brasil é muito grande, tá? Onde ela mora não tem vara federal. E esta ação tem por foro competente a Justiça Federal, está no artigo 109, parágrafo 3º, tá? Então, a Constituição, ela fez uma ressalva, uma exceção. Olha, o trâmite tem que ser na Justiça Federal, competente à Justiça Federal, mas em se tratando especificamente de assunto relacionado à Previdência Social, não tendo vara federal naquela comarca, a pessoa pode, em primeira instância, entrar na Justiça Estadual, e a Justiça Estadual vai resolver o problema, né? A competência passa para a Justiça Estadual, tá? Pela ausência de Justiça Federal. Então, é matéria federal?
Sim, mas não tem o foro federal naquele lugar, vai para o Estado, tá certo? Vai ser processado, julgado no Estado normalmente. Agora, se tiver que recorrer ao tribunal, tá? Tem que recorrer porque não gostou da decisão, alguma coisa aconteceu, vai entrar com recurso para o tribunal. Aí não é o tribunal estadual, tá? Vai ter que ser um tribunal regional federal. É o que a gente se depreende aí. Então, a resposta correta está na letra A. A ação poderá ser ajuizada na Justiça Estadual, perante a Vara Única da Comarca X, cabendo eventual recurso ao Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau, tá? Porque o tribunal ele é um pouquinho mais amplo, a atuação do tribunal ele é mais amplo, tá? E as varas federais, elas ficam em comarcas específicas. Por exemplo, o Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro, que é o TRF Segunda Região, e quando eu digo que ele é mais amplo, ele abarca o Rio de Janeiro, e falei abarca, né? Abarca, a gente pensa na ponte de Niterói. Estou aqui com o meu pensamento voando, mas vamos voltar. Então, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região, ele vai assim, ser competente pelo Estado do Rio de Janeiro e pelo Espírito Santo. Mas pode ser, por exemplo, que aqui no Rio de Janeiro não tenha uma comarca federal, entendeu? De primeira instância, tá? Não sei, interior do estado, possivelmente, pode não ter ali uma vara federal responsável, e que só entra na vara estadual. Mas se tiver que recorrer, vai ter que ir até o TRF. Tá ok? Aonde nós encontramos a resposta? No artigo 109, parágrafo 3º. Alguma dúvida? Podemos continuar? Então, vamos lá. Acerca do controle concentrado de constitucionalidade exercido pelo Supremo Tribunal Federal, assinale a opção correta. Tá? Então, olha só, estou falando de controle concentrado. Então, o controle de constitucionalidade, ele se divide basicamente no controle difuso e no controle concentrado. O controle difuso é aquele que as ações poderão ser propostas em qualquer juízo ou em qualquer tribunal, porque depende da matéria que a pessoa está pleiteando uma resposta judicial. Então, pode ser uma matéria penal, uma matéria administrativa, uma matéria civil, não é? Então, sempre que alguém, né, uma parte, se sentir prejudicado por uma lei, não é, ou um ato normativo, ela não vai, essa pessoa, ela não vai pleitear a inconstitucionalidade da lei, mas ela vai entrar no judiciário para tentar resolver o seu problema, para ver o seu direito resguardado. Tá? Então, esse é o controle difuso, é aquele que pode ser exercido em qualquer juízo ou tribunal. Tá? Mas temos o controle concentrado. No concentrado, que é outra, né, grande vertente, temos por esse nome concentrado, porque as ações se concentram em um único tribunal, elas não ficam espalhadas pelo Poder Judiciário de acordo com a matéria. Elas se concentram no Supremo Tribunal Federal, que é a nossa Corte Constitucional de Justiça, né? Tudo que se refere à Constituição vai parar, digamos assim, no Supremo, tá? Muito bem. Então, aqui eu vejo... Vocês responderam qual letra? A maioria aí respondeu qual? Ninguém respondeu nada? Tá bom. O meu trabalho ficou com o meu irmão, não dá para ver. Tá certo. Quem falou foi o Felipe? Sim.
Ah, tá. Gente, olha só. Na verdade, eu vejo aqui que tem duas letras corretas, a letra A e a letra B, tá? Por que são duas corretas, na minha opinião? Essa questão eu peguei uma questão de prova da internet, eu acho que é uma questão até da OAB, tá? Porque é uma questão já mais antiga, e naquela época só tinha uma resposta, depois foi feita uma alteração na lei, não na Constituição, na lei, e aí vieram duas respostas positivas. Então, na hora que eu coloquei a questão para vocês, eu não me atentei, mas na hora que eu fui respondendo, cada um me ouvi. Então, na letra a ação direta de inconstitucionalidade por omissão admite pedido de medida liminar, tá? Antes de haver uma alteração na lei, é a lei que fala, né, a lei da ADO, logicamente, 9868/99, não admitia liminar na ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Só tinha liminar na ação direta de inconstitucionalidade genérica ou na ação declaratória, mas não tinha liminar aqui. Mas houve uma alteração na lei, tá? E agora admite sim. E a letra B também considero correta. Declarada a constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, em sede de ação declaratória de constitucionalidade, não se revela possível a realização de nova análise contestatória da matéria, sob a alegação de que novos argumentos conduziriam a uma decisão pela inconstitucionalidade. Por quê? As decisões em controle de constitucionalidade, as decisões de mérito, elas são irrecorríveis, porque já são decididas por maioria absoluta do Supremo, não vai recorrer, não tem outro recurso, tá? Então, a letra B está correta também. Então, quem colocou A ou B, um ou outro, eu dei a pontuação da questão, tá? Agora, queria falar mais uma coisa aqui na letra B. Porque me fugiu aqui, eu ia falar uma coisa. Não se revela possível a realização de nova análise. Por quê? Porque o Supremo já está decidindo por maioria absoluta. E o que eu queria falar, que me voltou aqui à memória, é o seguinte: não tem recurso, não é? Recurso para rever a decisão, mas tem sempre aquele recurso para saber para entender a decisão, tá? Qual é o nome desse recurso mesmo? Eu sempre esqueço o nome desse recurso. Quando você não discute o mérito, embargos de declaração, isso aí, Renan, obrigado, tá? Então, sempre existe a possibilidade do embargo de declaração, mas o recurso da sentença em si não é possível, tá? O embargo, como vocês sabem, de declaração, é para que o juiz possa esclarecer algum ponto obscuro que esteja ali na sentença, tá? Então, sempre possível embargos. Então, passando para a folha seguinte, número 3, folha 3, né? Questão número 8. Questão número 8. Alguém gostaria de ler o enunciado? Até já falei aqui, né? Até já falei aqui. Considere as características abaixo para informar do que se trata, né? Para informar de que ação estamos falando. A Mara deve ter ido jantar, cara. E quando ela foi... Eu sabia que você estava aí, Mara, mas eu quis dar uma fisgadinha. Você quer que eu leia? Pode ler número 8, o enunciado. Número 8. Considere as características abaixo para informar do que se trata. 1. Caracteriza-se pela permissão dada a todo juiz ou tribunal de realizar, no caso concreto, a análise sobre a compatibilidade do ordenamento jurídico com a Constituição. Pode dar a resposta?
Não, pode ler o Tá, 2 tá. e o 3, o item 2 e 2. 3. A declaração de inconstitucionalidade não é o objetivo principal do processo, mas uma consequência. 3. Declarada a inconstitucionalidade pelo STF, em razão de recurso extraordinário, deverá se aplicar a regra do artigo 52, inciso 10, Constituição Federal. Ou seja, a decisão deverá ser remetida ao Senado Federal como objetivo de suspensão da norma. Ok, então estamos falando da letra A, B, C ou D? Acho que a letra B é o difuso. Estamos falando do sistema difuso de constitucionalidade, né? É o difuso. Conforme eu expliquei na questão anterior, né? O difuso, ele caracteriza por essa permissão a todo juiz ou tribunal de, no caso concreto, declarar a inconstitucionalidade de uma lei. O que é isso, gente? No caso concreto, qualquer juiz ou qualquer tribunal não está declarando a inconstitucionalidade da lei em tese, não está retirando a lei de circulação do ordenamento jurídico, está se referindo apenas naquele caso particular, tá? Quem faz isso, a decisão que tira a lei de circulação, quando ela é considerada inconstitucional, é apenas o Supremo Tribunal Federal, tá? Então, o item 1 fala sobre isso. O item 2, declaração de inconstitucionalidade, não é o objetivo, não é? Não é o objetivo é a solução da lite, não é? O objetivo é que o direito da parte seja garantido, e se aquela lei, naquele momento, está sendo vista como inconstitucional, ela tem que ser afastada, não é? Então, essa número 2 aí se aplica, e número 3, declarada a inconstitucionalidade pelo Supremo em razão de recurso. Por que em razão de recurso? Porque, no caso do sistema difuso, só chega o processo no tribunal se houver recurso, tá? Porque o processo que inicia no Supremo é o processo do controle concentrado. Tá? Então, aqui no difuso, não, vai começar na instância apropriada, se é direito penal, é na justiça penal, não é? Se é na instância civil, é no juízo civil, tá? Mas aqui, então, é controle difuso, porque começou e houve recurso, pode ter se declarado uma inconstitucionalidade, houve recurso, né? O recurso chega até o Supremo com matéria constitucional. Chegando até o Supremo, existe a necessidade de se cumprir o artigo 52, inciso 10 da Constituição, tá? Esse artigo 52, 10, ele só será cumprida essa formalidade no caso de controle difuso. Controle concreto não é necessário. Vamos ver o que diz o 52, 10. Vou pegar aqui a Constituição. Imagino que vocês estejam com ela também. 52, inciso 10, né? Compete privativamente ao Senado, inciso 10, suspender a execução no todo ou em parte da lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Olha só, gente, sempre que há uma sentença do Supremo Tribunal Federal, num caso de controle difuso, confirmando a inconstitucionalidade de uma lei, confirmando num caso concreto, é controle difuso, mas compete ao Supremo encaminhar essa decisão ao Senado Federal para que o Senado providencie a suspensão desta lei, tá? O Senado é que vai fazer isso. Às vezes isso não acontece. Quando não acontece, é caso a caso mesmo. O controle fica por cada processo. Um leva, outro não leva, porque
não generalizou para a sociedade. Quando é controle concreto, a decisão ela já vale para todos erga omnes. Mas quando é controle difuso, ela só vale para as partes, né, que estão litigando, e compete ao Senado, mediante provocação do Supremo, suspender esta lei considerada inconstitucional no caso concreto, vai passar para toda a sociedade, tá? Então, artigo 52, inciso 10, somente será usado no caso de controle difuso, ok? A resposta está na letra B. Resposta letra B. Fala em letra B, controle difuso, como que começa essa história de controle concentrado e controle difuso? Vocês lembram? Não. Ninguém lembra? Alguém aí para salvar? Luiz Antônio, Fabiano, Leandro, Renan, KS15. Quem é KS15, gente? Já fazendo... Começa, Oi? seria o ano? Seria com o advento de alguma coisa? O que seria, professora? Não entendi a pergunta. Não entendeu a pergunta? Nós temos o controle difuso e o controle concentrado. Eu perguntei se vocês se lembram, vocês sabem dizer, como que começa esse sistema de controle difuso e de controle concentrado? Enquanto vocês respondem, eu estou anotando aqui o nome dos presentes para fazer a chamada de... Fazer a chamada não, já não está de chamada. KS15 quem é mesmo? Gente, tem um KS15 aí, que eu não sei quem é. Vai ficar sem presença. Ô, professora, é o Frederico Chagas, aqui eu esqueci de alterar o nome quando eu entrei. Ah, tá, Frederico, tudo bem. Você já até participou, né, respondendo uma outra questão. Sim, sim. Parece KS15, aí eu não sei quem é. Então, vamos lá. Entrei. Certo. Então, vamos lá, gente. Só para ilustrar melhor, então, o sistema concentrado começou na Áustria, através de um jurista chamado Hans Kelsen. Vocês já devem ter ouvido falar muito nele durante o curso de Direito, que para ele assim, ele levantou a teoria de que tudo está em volta, né? O direito está em volta de todas as coisas. Então, tudo é pelo direito, tudo é pela Constituição, que é a lei que está acima de todas as demais leis. Então, a Constituição, ela precisa ser respeitada sempre, em todos os momentos, porque ela está no ápice do ordenamento jurídico. E o controle difuso, ele começa em momento anterior, quando se vem com a teoria, com a teoria de que a Constituição, desculpem, vem com a teoria do direito constitucional, tá? Então, essa teoria do direito constitucional, ela começa a vingar após a Revolução Francesa, tá? Porque até então não se falava de Constituição da forma que nós conhecemos, como a lei maior de um Estado, que tem que ser respeitada sempre, não é? E se uma outra lei divergir dela, não se leva em consideração essa outra lei. Então, gente, então, a partir do século XVIII, aproximadamente, surgem as primeiras constituições em sentido moderno no mundo. Em sentido moderno é porque, considerando a Constituição como lei suprema, não é? Considerando a separação dos poderes, considerando a enunciação dos direitos fundamentais, tá? Então, logo que surge a Constituição Americana, que foi em 1787, né? Então, surgiu a Constituição Americana e, posteriormente, veio uma outra lei lá nos Estados Unidos, e esta lei estava divergindo da Constituição, tá? Estava assim, a Constituição falava uma coisa e a lei falava outra. Então, cada um
puxando a sardinha para sua brasa, cada um defendendo seus direitos, as pessoas foram parar na justiça. Não, vale o que está na Constituição, eu quero o meu direito conforme a Constituição. E outros não, vale o que está na lei, porque a lei veio depois, então, pelo princípio da cronologia, o que vale é a lei. Tá? Então, houve um primeiro julgamento a respeito disso, o que vale mais, se é a Constituição ou se é uma outra lei abaixo dela, para preservação dos direitos das pessoas. Então, esse caso foi chamado caso William Marbury versus John Madison, tá? E um juiz que decidiu, chamado juiz John Marshall, tá? Então, esse caso ficou muito conhecido, muito famoso. Eu relembro a vocês esses nomes, tá, no apontamento de aula, porque eventualmente cai em concurso, não é? Como que surge essa história? Então, aí nessa decisão, esse juiz John Marshall deu o direito para quem pleiteava em favor da Constituição. A Constituição está acima de outras leis dentro do ordenamento jurídico. Então, os Estados Unidos até hoje, eles só trabalham com o controle difuso. A Áustria até hoje só trabalha com o controle concentrado. Eles estabeleceram um tribunal, uma corte constitucional só para fazer isso, tá? Só controle concentrado. E o Brasil, ele acabou chamando para si esses dois modos de controle de constitucionalidade, difuso e concentrado, tá ok? Fechado? Muito bem. Número 9. Quem vai ler para nós? É a Mara, nossa oradora. Cláudia, eu estou na batalha aqui para ouvir esse fone. Nem com fone eu estou conseguindo. Eu acho que o problema está na minha máquina. Professora. Sim. Essa parte que a senhora falou aí, então, no Brasil, o sistema é híbrido? Isso. Tá? Nós chamamos de um sistema misto, tá? Porque nós trabalhamos tanto com o difuso como com o concentrado. Ok, tá bom. Então, continuando. Número 9. Alguém quer ler? A Mara está com problema. Então, mesmo leio. Ação cujo único legitimado para a propositura é o Procurador-Geral da República. Ação que visa transformar a presunção relativa de constitucionalidade em presunção absoluta. Ação que pode questionar a constitucionalidade do direito pré-constitucional em vigor em razão do princípio da recepção constitucional. Nesta ordem, estamos tratando de letra B, tá? Letra B de bola. Ação direta de inconstitucionalidade interventiva, dentro do campo controle de constitucionalidade, que nós temos, né, essas 5 ações de controle, o Ministério Público ou o Procurador-Geral da República, ele é o único legitimado. Essa ação direta de inconstitucionalidade interventiva serve, assim, para quando um Estado-membro, esse Estado está destoando da Constituição, de acordo com o que trata o artigo 34, olha só, a gente vai lá para o artigo 34, tá? Então, o Estado faz alguma coisa que a Constituição diz que, se fizer isso, é caso de intervenção, tá? O Ministério Público, a intervenção, ela pode vir de 2 formas, a intervenção federal, ela pode vir por ato do presidente da República, o presidente da República verifica que é caso de intervenção, é necessário intervir, né, para manter a ordem, para voltar o status quo, né, de ordem, ou pode ser caso do Ministério Público entrar com um pedido de intervenção. Quando ele entra com pedido de intervenção, ele entra no Poder Judiciário. Aí, quando ocorre isso, através de uma ação, é uma ação que ela tem que observar o contraditório, né, ampla defesa, então é chamado o responsável ali do Estado, o governador, né, para que diga o que está acontecendo, então para fazer aquele contraditório, e no final, se a sentença for acolhendo o pedido do Ministério Público, haverá uma intervenção, tá? Ou então não haverá essa intervenção.
Então, nós dizemos que nesta ação de intervenção federal, existem duas fases, tá? A primeira é uma fase política e a segunda é uma fase jurídica, tá? Desculpem, troquei a ordem. A primeira é a fase jurídica, depois é a fase política. Por quê? Primeiro, o Supremo decide, vou colocar, pela intervenção, acolhendo o pedido do Ministério Público, no caso aí o Procurador-Geral da República, né, o representante do Ministério Público. E, então, temos uma fase jurídica. Houve o acolhimento do pedido, poderá ser decretada essa intervenção, mas não é o Supremo que decreta a intervenção, tá? Por enquanto, né, não é o Supremo. O Supremo envia a decisão para o presidente da República. É o presidente que vai baixar o ato interventivo e assinar embaixo, tá certo? Então, nesta ação direta de inconstitucionalidade interventiva, o que eu não gostaria que vocês esquecessem é que, na fase jurídica, o Supremo, ele autoriza a intervenção federal, mas não é ele que baixa essa intervenção. Quem é que vai baixar através de um decreto interventivo? É o presidente da República, que tem competência para isso, de acordo com a Constituição. Então, quando vai para o presidente fazer isso, aí nós temos a fase política, tá? Que a ação ela tem a fase jurídica e fase política, tá? Fase jurídica, decisão do Supremo, fase política, decreto interventivo baixado pelo presidente. Até hoje, durante a Constituição de 88, nós não tivemos nenhum caso de intervenção federal oriunda dessa ação direta de inconstitucionalidade interventiva. Não tivemos nenhum caso. Tá? Tivemos a intervenção no Rio de Janeiro, em 2019, mas não veio fruto desta ação, né? Veio por ato próprio do presidente da República. Agora, já tivemos várias ações nesse sentido, vários pedidos do Procurador-Geral da República em ações judiciais interventivas no Supremo, mas nenhuma delas chegou à fase do decreto interventivo. Isso que eu quero que vocês entendam. Porque quando chega na fase judicial, que o Supremo determina a intervenção no Estado, o Estado já se corrigiu. Ele sabe que a intervenção é a retirada da autonomia, muitas vezes a retirada do governador do cargo, não é? Coloca-se um interventor. Então, quando o Estado-membro que está sofrendo aquela ação de intervenção vê que perdeu a ação ou que vai perder, ele se conserta. E aí não se chega à fase política, que é a fase do decreto interventivo. Como é que se conserta, professora? O artigo 34 fala assim: quando o Estado não está respeitando os direitos fundamentais da pessoa, está fazendo atos assim que está violando direitos, tá? Então, se o Estado é chamado numa ação, chamada até atenção, né? Ó, você está fazendo isso, não é para fazer, e ele vê que futuramente sofrerá uma intervenção, ele para de fazer aquilo. Então, chega no final, não há motivos para que se decrete uma intervenção, porque o que deu origem ao processo, aquele motivo já não existe mais, tá? Muito bem. Então, a ação declaratória é aquela que visa transformar a presunção relativa de constitucionalidade em presunção absoluta. Essa é a ação declaratória, porque, a princípio, toda lei é considerada constitucional, não é? Porque passou por aqueles trâmites que a Constituição determina. Se não passar por aqueles trâmites todos, ela não pode nem existir, não é? Então, tem que ser votada numa casa, votada noutra casa, e, falando a lei federal, né? Tem que ir para o presidente da República, para ele sancionar, ou vetar e tal. Não. Então, ela tem aquela presunção de constitucionalidade, ela foi feita de acordo com a lei, tá? Mas pode ser que alguém questione isso por alguma razão. Então,
A ação declaratória, ela visa transformar essa presunção relativa de constitucionalidade que toda lei tem numa presunção absoluta. Iuris tanto, né, para o iuris et de iure. Então, transformar essa presunção numa presunção absoluta para que ninguém possa mais levantar dúvidas a respeito da constitucionalidade da lei, para acabar a fofoca, acabar o burburinho na sociedade. Tá? A lei é essa, é válida e acabou. Tá? E dentro dessa questão mesmo da 9, a última ação é ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Não, por omissão não. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, né? Eu falei que ela visa, no início da aula, né? Eu falei que ela visa principalmente solucionar um caso quando há lesão de preceito fundamental. Mas ela tem um segundo objetivo, que é questionar, tá, a constitucionalidade ou a recepção de uma lei elaborada no direito pré-constitucional. Né? Direito pré-constitucional é um termo que se usa para falar de toda lei que foi feita na Constituição passada, ou nas constituições passadas, mas que estão em vigor hoje porque foram recepcionadas pela Constituição atual. No momento da promulgação da Constituição, esta lei do passado foi considerada de acordo com a Constituição atual. Então, ela continuou em vigor, tá? Continua em vigor. Mas se hoje alguém verificar que esta lei que foi recepcionada, ela, na verdade, está violando a Constituição em algum dispositivo, então, a ação correspondente para se questionar isso é a ADPF. Fechado aí? Número 10. Qual é o único órgão do Poder Judiciário que não presta jurisdição por ter apenas competências administrativas? Bom, eu sempre faço essa pergunta. Cláudia, por favor, você pode repetir a resposta da 9? A 9 é a letra B de bola. Ok, obrigada. De nada. Então, olha só, eu sempre faço essa pergunta porque eu não admito que um aluno meu possa errar isso ao longo da vida, tá? Então, se alguém errou, repense aí os seus conceitos e comece a estudar mais um pouquinho. Qual é o único órgão do Poder Judiciário que não presta jurisdição? Né? Eu não estou falando qual é o único órgão do Judiciário que não presta, eu estou falando que não presta jurisdição, né? Porque só tem competências administrativas. E aí, a Renan colocou CNJ, certíssimo, tá? Conselho Nacional de Justiça. É órgão do Poder Judiciário, mas não diz o direito no caso concreto, não presta jurisdição, tá? E nós encontramos isso no artigo 103, letra B. Ele só tem competências administrativas, tá? Competências administrativas. É aquela história, né, que eu já falei com vocês em sala de aula, quando estudamos o Poder Judiciário, né, alguns semestres atrás, que havia uma preocupação muito grande em uma fiscalização dos atos do Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário ficava muito solto, não é? Ou fica, não sei, né? O juiz tem que proferir uma sentença em 10 dias, aí não profere em 10 dias, não profere em 1 ano, em 2 anos. Então, havia muitas reclamações, até hoje também temos reclamações, do Poder Judiciário para que fosse mais célere. Então, tivemos, e ainda está muito solto, né? Eu também acho. Então, o Judiciário, ele não admitiu uma fiscalização externa. Como nós temos a fiscalização para os atos do Poder Executivo, nós temos o TCU, não é? Mas o Judiciário não tem. Então, ele não admitiu uma fiscalização externa, então criou-se um órgão
que ele integra o judiciário. Então, não é uma fiscalização externa, é uma fiscalização interna. Mas, então, o que faz esse órgão? Está lá no 103B, dentre outras coisas. Ele funciona também como uma ouvidoria, e as pessoas que têm alguma reclamação a fazer, um processo que não anda, alguma coisa, aí ela reclama junto ao CNJ, e o CNJ vai procurar saber o que está acontecendo. Mas o CNJ ele não vai avocar o processo para um julgamento. O processo vai ser julgado no juízo que ele está, que o processo está. Mas o CNJ vai procurar saber o que está acontecendo para que haja uma celeridade, tá? Então, o CNJ, ele é o único órgão do Poder Judiciário que não presta jurisdição, porque ele tem função administrativa, função correicional, né, de corrigir alguma coisa errada dentro do judiciário, e uma função de dar suporte, uma infraestrutura para o judiciário poder apresentar o seu trabalho da melhor forma possível, ok? Também não presta jurisdição, porque é um órgão de uma formação híbrida. Foi falada da palavra híbrida hoje aqui, eu lembrei. Ele não tem uma composição só de juízes, tá? Então, integram o Conselho Nacional de Justiça cidadãos, né? Pessoas do povo. Quem são essas pessoas? Precisam ler lá, né? São cidadãos escolhidos e tal. Então, integram. Esses cidadãos escolhidos, eles... para atuar por um mandato de 2 anos, tá? Todos eles atuam por mandato de 2 anos, podendo ter uma recondução por mais de 2 anos. Então, esse conselho é formado por cidadãos, por integrantes do Ministério Público, procuradores, promotores, é formado por advogados, é formado por juízes, por desembargadores e por ministros do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores. Então, é uma mistura, a composição de uma mistura de várias pessoas, e não de magistrados do judiciário. Isso também é outro motivo de não admitir essa prestação de jurisdição, tá? Fechado? Número 11. Informe 3 ações que propostas contra agentes públicos em razão de seus cargos que não possuem foro privilegiado ou foro por prerrogativa de função por parte de previsão constitucional. 3 ações, gente, que não tem foro privilegiado. Quais são essas 3 ações? Deveria ter, porque quem está respondendo são agentes do poder público, tá? No exercício de suas funções. Mas se eles... se essa ação, na verdade, for uma dessas 3, não tem foro privilegiado. Se vocês procurarem na Constituição, se o presidente da República, um ministro, um juiz, não é, fizer uma coisa assim errada, cabe um mandado de segurança contra eles. Se o Congresso Nacional não legislar, cabe um mandado de injunção contra o Congresso, não é? E aí vai ter o foro privilegiado, ação contra o presidente da República, nós vamos ter no Supremo Tribunal Federal, ação contra um prefeito, não é? Um prefeito vai ser no Tribunal de Justiça, a Constituição fala disso, vocês sabem. Mas, se for uma ação popular, for uma ação por ai, meu Deus, esqueci o nome. Me ajudem aí, gente. Improbidade. Improbidade, professora. Improbidade. A palavra não quis sair de jeito nenhum. Ação por improbidade administrativa, né? O administrador não foi probo, ele não fez a coisa corretamente, não chegou a cometer um crime, mas há um ilícito na parte civil, né? Ali ele, de repente, tem que pagar por alguma indenização, algum dano causado. Então, ação por improbidade administrativa ou ação
civil pública, essas 3 ações não têm foro privilegiado para o agente público que a respondem. Por que não tem foro privilegiado? Porque a Constituição não estabeleceu esse foro. Tá ok? Fechado aí? Ação por improbidade administrativa, ação civil pública, e a outra qual é? Ação popular. Ok. Aquela ação popular do artigo 5º, tá? Que eu não estou me lembrando o inciso, que diz que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular contra agente do poder público que cause uma falha no erário público, né? uma lesão aí no erário ou ao meio ambiente, né? No exercício das suas funções, ele acaba causando um mal aí ao Estado, né? O Estado que eu falo pode ser Estado, município, a federação, ok? Então, a ação popular, ela tem mais ou menos a mesma finalidade da ação civil pública, mas a ação popular somente pode ser proposta pelo cidadão, enquanto que a ação civil pública será proposta pelo Ministério Público. Vamos, então, ao número 12. Esse aqui, trace um paralelo. Esse paralelo aí eu vou deixar para vocês, gente, porque está no material que eu entreguei, né? Vou falar assim, mas a resposta é bem grande, tá? Então, diferenças entre ação direta de inconstitucionalidade por omissão e mandado de injunção. Nós sabemos que nas 2 situações há um questionamento judicial que falta a lei. Existe a previsão do direito, dentro da Constituição você tem direito a isso, aquilo, mediante lei específica, mediante lei regulamentadora, são aquelas normas constitucionais de eficácia limitada. Mas a lei, passa o tempo, ela não aparece, ela não regulamenta a Constituição, tá? Então, surgem as figuras da ação de inconstitucionalidade por omissão, porque é uma inconstitucionalidade, quando a Constituição determina que se faça uma lei regulamentadora naquele assunto, e o tempo passa e a lei não é feita. Há uma omissão legislativa, não é? Da mesma forma do mandado de injunção, é uma outra omissão, tá? Só que na ADI, nós estamos tratando de uma ação concreta, numa ação em tese, não tem caso concreto, numa ação que somente os legitimados podem ser os previstos no artigo 103. E no mandado de injunção, podemos ter a mesma situação, falta de lei que me prejudique, porque a lei diz que eu tenho um direito mediante a lei, mas a lei não existe. Então, eu entro no judiciário, mandado de injunção, para que seja preservado o meu direito. Então, aí já não é uma ação em tese, é uma ação subjetiva, não é uma ação que eu espero um resultado que venha a meu favor. E sendo a meu favor, quem entra com a ação sou eu, né? A parte interessada. Então, não tem nada a ver com o artigo 103, tá? E no final também o juiz vai dizer como é que eu vou exercer o direito se não tem a lei ainda regulamentando, né? Mas o judiciário tem que dar uma solução. A diferença, então, basicamente são essas. Vocês podem encontrar no material que eu deixei aí para análise, tá? Professora? Sim. Boa noite. Boa noite. O caso da Constituição que diz que a lei regulamentará o... Estou ouvindo bem baixinho. Seria o caso da Constituição quando ela diz que a lei regulará o direito de greve dos servidores públicos, no caso? Sim, sim. Esse é o exemplo mais marcante assim, da doutrina, né? Que está no artigo 37, inciso 6 ou inciso 7, que diz que
o servidor público civil tem direito a fazer greve, mediante lei específica. Mas esta lei, até hoje, né, depois de 30 e poucos anos de Constituição, ela não foi regulamentada, este inciso não foi regulamentado e a lei não saiu, tá? Então, nós já tivemos vários mandados de injunção, várias ações de inconstitucionalidade por omissão, em cima desse artigo 37, tá? Deixa eu ver aqui se é 6 ou 7. Artigo 37. Inciso 6. É garantido ao servidor público civil o direito... 7. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Aí a lei específica não existe até hoje, como é que o servidor público faz greve, então? Então, ali não era para fazer greve, porque não tem a lei. É porque houveram muitos mandados de injunção e até mesmo a ação de inconstitucionalidade por omissão, tá? Provocando o judiciário como que os servidores públicos iriam exercer esse direito. Então, foi dado aí a decisão de que esse direito de exercício de greve, a princípio, será exercido com base na lei da iniciativa privada, não é dos funcionários da iniciativa privada, porque a lei para ele já existe, e existe há muito tempo, né, até antes da Constituição, e assim, no caso a caso, no que for cabível, os servidores públicos vão fazendo a greve até que surja a tal lei que não surgiu até hoje, né, Lei de Greve do Servidor. Lembrando também que isso passa por uma questão política, porque antes da Constituição de 88, os servidores públicos civis não tinham direito de fazer greve, tal qual ocorre hoje com os militares, não é? Os servidores militares não podem fazer greve. E, antes de 88, os civis também não podiam. Mas veio a Constituição de 88 trazendo esse direito novo para os servidores civis. Mas, para que eles exercessem, teria que ter a lei regulamentadora. Talvez seja uma forma de tolir esse direito do servidor não regulamentando, tá? Isso aí eu estou falando, talvez eu estou aqui pensando com meus botões. Mas o certo é que o judiciário já definiu, mesmo sem lei, como que os servidores públicos vão fazer as greves, né, que entenderem devidas. Tá certo? Certinho? Fabiano? Certinho, professora. Obrigado. Gente, respondendo aí todas as questões, eu não tenho mais, assim, a acrescentar, né? Já são quase 10 para as 10. Se vocês tiverem alguma dúvida, falem agora ou falem na próxima aula, que teremos um trabalho, hein? Trabalho valendo ponto para todo mundo na próxima aula e também para os que não fizeram algum trabalho ter a chance de recompor os seus pontos. Alguma dúvida? A senhora vai fazer chamada, alguma coisa? Olha, no correr da nossa aula, foi anotando aqui os nomes. Então, quem está com presença hoje? Renan, Luiz Antônio, Leandro, Pontes, Felipe, Mara, Frederico, Bruna, Sara, Adélia e só esse pessoal aí. Eric, né? Eric também. Professora, eu estou aqui também. Quem? Elisa. Fabiana também, professora. Engraçado, o nome de vocês não está aparecendo. Então, quem não foi chamado pode falar. Fabiana. Elisa. Já coloquei aqui, Fabiana e Elisa. Obrigada, professor. Acho que não tem mais ninguém. Professor. Nada, gente. Oi. O Robson. Tá bom. Aqui, Arinalda. Oi? Arinalda, eu estou aí na aula. Estou vendo agora que eu entrei aqui nos participantes, estou vendo a Ariane, que não é Ariane, é Arinalda. Deixa eu ver, deixa eu descer aqui para ver se aparece mais algum nome.
Já estou perdendo a prática, sabe, gente? Luiz Antônio, Mara, Renan, Sara. Não, todo mundo que está aqui na lista dos participantes já coloquei, tá? Então, não tendo mais nada a falar, eu posso dar por encerrada a aula. Boa noite, professora. Boa noite, professora. Boa noite, Cláudia. Bom feriado. Obrigada, gente. Boa noite para vocês. Boa noite, professora. Bom feriado. Bom feriado para vocês, tá? Só não podem viajar passando pela ponte. Boa hein? noite. É segunda, se Deus quiser. Beijo.